Boa tarde a todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais um encontro da Jornada Falando de Brincar. E hoje vamos falar de brincar com a música. Sejam bem-vindos todos vocês, é um grande prazer recebê-los aqui. Estamos mais um dia aqui no Instagram fazendo nossas lives. Essa é a última semana, pessoal, a última semana da jornada. E eu queria divulgar para vocês, antes de chamar a nossa convidada de hoje, alguns sorteios. Vamos lá, anotem aí, tá? Coloquei no meu stories, mas eu quero que vocês anotem para vocês participarem. Porque essa semana finaliza a jornada, os sorteios também. Vamos lá? Tem um sorteio na página do professor Reinaldo Azevedo, junto com a Office Paper. E o IG dele é @prof.reinaldo.azevedo, com Z. E o sorteio de 3 kits da Office Paper, ok? Tem um outro sorteio bacana também na página do @brinquedos_educativos_e_cia, que é da Lalalu, e eles fazem delivery de brinquedos, entrega grátis também aqui em São José dos Campos. O terceiro sorteio que eu quero socializar com vocês é o sorteio da Hora do Riso, aquela ONG que participou conosco falando do brincar nos hospitais. Então tá acontecendo também, essa semana é a última, o sorteio será também dia 29 e é no @Hora do Riso SJC, tá? Lá vocês vão ser sorteados com uma caneca, uma camiseta e 2 adesivos da ONG. E o último sorteio que eu quero socializar com vocês é aqui do Aprendendo com Eles, da Ariane, que é @aprendendo_com_eles, e é um kit de exploração que nós montamos juntas para vocês trabalharem aí em casa com os seus bebês, suas crianças bem pequenas, ou na escola também quando voltar. Ok, pessoal? Anotado? Quem não anotou, depois dá uma olhadinha lá no meu stories que eu já coloquei os 4 lá. Então sejam todos bem-vindos. Eu vou chamar a nossa amiga de hoje, que é a Carol. Carol, querida, ela já chegou por aqui. Vamos lá. Muita alegria nós a recebemos aqui. Vamos lá, sejam bem-vindos, viu, pessoal? Sejam todos bem-vindos. Oi, Carol! Oi, boa tarde, tudo bem? Eu tô bem sim, e você? Também, graças a Deus. Que ótimo, que bom. Feliz de ver você, de nos falarmos de novo, né? Tem uma grande quantidade de pessoas aqui que já estão seguindo a jornada, outros chegando a seu convite. Então, já falamos aqui, sejam todos bem-vindos. E já também divulguei uns 4 sorteios que estão tendo, que vão acontecer ainda essa semana, né? Então, para o pessoal aproveitar, né? Eu Então, estava acompanhando o começo, quanto sorteio. viu Você que me beleza? escuta bem? Escuto sim. Você me escuta bem? Sim, E sim, você me vê aham. também? Vê também? Sim, sim. E Ótimo. muito obrigada pelo convite para participar dessa jornada. Que mês lindo. Nossa, eu que agradeço, Carol. Quando nós pensamos, Elo e eu, em fazer um encontro para falar de brincar, já que a gente estaria, né, dentro de casa na Semana Mundial do Brincar, era uma Sim, ideia muito singela. E, na verdade, com tantos bons colaboradores, a jornada se tornou tão grande porque o coração de todo mundo está muito grande, né? Todo mundo vem graciosamente dedicar seu tempo, e não é só 1 hora da live, né, Carol? Porque é preparar primeiro, a gente já se reuniu, né? Então tem todo um antes, um durante e um depois, né, para a depois. gente participar dessa jornada, e ainda tem surpresas, né? No dia 30 terão surpresas, né? Quem está aqui acompanhando, Verdade. aguarde que nós vamos ter algumas coisas muito legais, né, Carol? Para o pessoal ainda é surpresa? O pessoal ainda é surpresa, só nós que sabemos. Ah, então tá bom. Então todo mundo tem que ficar esperto. É isso aí, é isso aí. Pessoal, nós não estamos assim, aqui percebendo que não está travando, mas tem algumas pessoas avisando que está. Então, nós vamos tirar o comentário por um pouquinho de tempo, mas eu queria que vocês ficassem bem atentos a uma coisa.
Quando for 6h15, a Carol vai terminar o conteúdo de fala dela para ela responder algumas perguntas, tá bom? Então eu vou tirar um pouco o comentário, daqui a pouco eu volto para ver se tem alguma pergunta, alguma coisa assim, que ela queria já também conversar com vocês hoje mesmo, né? Porque, na verdade, nem sempre dá para a gente estar atento às perguntas, já com um roteiro de fala. A Carol vai tocar para a gente também. Então, a gente vai desativar os comentários um pouquinho, a fim de que ela também se expresse, ela mostre, ela toque, enfim. Depois eu retomo os comentários para ver se tem algumas perguntas que ela vai responder no final. E se não der tempo, ela também responde pelo direct, ok? Então Sim. sejam todos bem-vindos. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Selma Monteiro, muito prazer. E é com muita satisfação que eu conto com vocês, né, participantes de mais um encontro da jornada falando de brincar, que começou lá no dia 1º de maio. Então tem um mês inteiro, essa é a última semana, já tá dando uma tristeza. Eu tô recebendo muitas mensagens, sabe, Carol, assim, já tá acabando, que pena, vou sentir falta de vocês 5h30 todo dia, Continua. né? Virou um ponto de encontro. Eu tenho colegas aqui que a gente se vê aqui todos os dias, né? Rosinha, Reinaldo, AB, nossa, muita gente que a gente se vê aqui sempre. Passou muito rápido, né, Reinaldo? As meninas estão falando aqui. Neilma, olha quanta gente legal aqui, muita gente boa que está aqui todos os dias compartilhando esse momento conosco. E hoje vamos falar especialmente de brincar na música. E quem vem falar com vocês hoje é a Carol. Eu quero apresentá-la a vocês. Então, eu vou ler para vocês a vida dela, as formações dela. E a seguir, eu vou apresentar os livros que eu separei para hoje, que são bem legais. A Carol adorou, né, Carol? Sim, eu já vi e gostei muito das indicações. Ah, que coisa boa, muito bom. Então vamos lá. Ana Carolina Manfrinato é licenciada em música pela UEL, mestre em música pela Universidade Federal do Paraná e doutora em música pela USP. Ela foi coordenadora de música, literatura, cultura tradicional e expressão dramática da Secretaria de Alfabetização do Ministério da Educação. Ela soma experiências profissionais em escolas públicas e privadas, nos segmentos de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e formação de professores. Então, uma vasta experiência e um grande amor pela música faz com que ela esteja aqui conosco compartilhando tantas coisas boas. E para começar, quero mostrar para vocês esse livro. Cabe aqui na minha mão, da Érica Catarina, pela Alfa e Beto. É uma graça esse livro, porque ele traz as cantigas tradicionais infantis, ilustradas com feltro. É papel, mas fotografado em feltro. É muito bonito, gente. É um material muito rico. E os dois outros que eu trago para vocês é da mesma autora, que a Carol também já amou. Eu gosto demais, minhas crianças amam. É da Margarete D'Arezzo. Na verdade, quem me apresentou a Margarete foi uma querida amiga, formadora de professores, que é a Daniela Beraldo, que também tem uma página muito legal aqui no Insta. Olha só, esse é o Canteiro, que são músicas para brincar, e a Margarete D'Arezzo. É tão legal esse livro, gente, ele é interativo. Na verdade, ele vem com um CD. Os dois vêm com um CD. Hoje em dia, usa tão pouco CD. Eu ainda uso lá na minha sala de aula, Carol. Não fico sem ele. O CD lá liga todos os dias. E o outro é esse aqui, ó. Quem vem lá? Músicas e brincadeiras para o bebê. Esse é só músicas de bebê, gente. É lindo, lindo, lindo. Para quem está aí se interessando pelas leituras, fiquem despreocupadas, porque no final de toda a live eu posto nos stories e salvo depois nos destaques as referências bibliográficas, ok? Vocês não vão ficar sem, não. Coloco lá direitinho o nome, autor e tudo, tá bom? Então vamos Sim, começar, porque já tem gente Carol. perguntando. E dos Já tem... livros, o primeiro que você indicou tem aquela questão da caixa alta. Falar para o pessoal Isso. também, porque é super interessante. É verdade, porque na verdade esse aqui é para ir para o chão da sala de aula mesmo, né? Com as crianças, olha lá. Tá vendo?
Esse é bem bacana. Aqueles outros, nossa, gente, é merecido o professor ter esses instrumentos tão bacanas relacionados à música no seu acervo, né? Carol, então Sim. seja muito bem-vinda. É com grande prazer que nós convidamos você para participar dessa jornada. Nós que já nos conhecíamos antes por meio, né, da participação conjunta lá na rede Compartilhando Amor, né? Que foi criado pelo nosso querido amigo Leandro. Nós fazíamos parte. E foi aí que a gente se conheceu e estamos aqui juntas, né? Sim. Trazendo para tantas pessoas aquilo que a gente gosta, né? Que é um trabalho dedicado, né? Com muito carinho. Então, obrigada, a palavra é sua. E aí, compartilha com a gente tanta coisa linda aí que você sabe. Tá bem. Como eu vou falar bastante e é sobre música, daí eu combinei com a Selminha que a gente vai começar essa live com música pra gente se divertir um pouquinho e Isso. depois eu falo um monte sobre tudo. Exato. Então a música que nós vamos cantar é uma música para começo de aula mesmo, porque é aquelas músicas que a gente fala o nome das crianças, então é um por um, e eu vou cantar pra gente aprender e usar na sala de aula, tá? Isso aí. Olá, Selminha, que bom que está aqui. Nós vamos cantar, bater palmas e brincar. Olá, Elô, que bom que está aqui. Nós vamos cantar, bater palmas e brincar. Olá, Eliane, que bom que está aqui. Nós vamos cantar, bater palmas e brincar. Olá, Andréia, que bom que está aqui. Nós vamos cantar, bater palmas e brincar. Olá, Raquel, que bom que está aqui. Nós vamos cantar, bater palmas e brincar. Olá, Camila, que bom que está aqui. Nós vamos cantar, bater palmas e brincar. Olá, Idalina, que bom que está aqui. Nós vamos cantar, bater palmas e brincar. Olá, Rosângela, que bom que está aqui. Nós vamos cantar, bater palmas e brincar. Legal! Essa música espero que vocês usem nas aulas de vocês, mas eu fiz uma coisa diferente no meio da música. O que aconteceu? Será que, já que os comentários estão ali, será que alguém percebeu? O que eu fiz de diferente? Teve um momento que ficou tudo diferente. E aí, pessoal, Você responde aí. percebeu O que 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 foi alguém... o que que ela fez de diferente, pessoal, na música? Eu sei. Porque a música foi repetindo sempre conforme o nome da Aline. Ó, já responderam, cantou mais baixo. O que significa isso? Quando a gente fala de música na educação infantil, a gente pensa que é só cantar e que está ensinando. Mas não. Além de cantar, a gente precisa ensinar o que é música para as crianças, os conteúdos musicais. Igual tem os conteúdos de matemática, os conteúdos de alfabetização, os conteúdos de ciências. Então, música também tem conteúdos. Quando a gente canta com a criança bem fraquinho e depois canta bem forte, a gente está mostrando que existe uma coisa na música que se chama intensidade, que pode ser fraco e pode ser forte. No começo, a gente não dá nome aos bois, a gente não vai falar que ela está cantando fraco, ela está cantando forte, ela está vivenciando a coisa. Então, ela está percebendo que dá para fazer os sons de formas diferentes. Depois de um tempo, de um processo, é só você falar, agora a gente vai cantar fraco, agora a gente vai cantar forte. Eu comecei assim só para a gente ter um exemplo de um conteúdo musical e é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre música na educação infantil, né? O que é música na educação infantil? O que a gente faz com as crianças? O que elas aprendem? Porque quando a gente pensa, por exemplo, em alfabetização, a gente sabe mais ou menos o que esperar da criança. Quando a gente pensa em matemática, o que esperar dela em determinada idade. Mas e o que esperar dela de música? Só porque ela está cantando algumas músicas, ela aprendeu música? Não, a criança precisa saber identificar sons, precisa
saber o que é grave, o que é agudo, o que é forte, o que é fraco. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Que É, legal. Eu vou desativar os sim, comentários, Carol, viu, pessoal? tá Só para dar para a gente vê-la, né, cantando, tocando e explicando melhor e também para a gente ver se a conexão fica mais firme, tá bom? No começo nós deixamos porque era importante para ela ler os nomes, enfim. Aí agora ela vai discorrer, daqui a pouco eu volto um pouquinho para ver se tem alguma pergunta como a gente combinou, ok? Então, essa música só foi pra gente se animar um pouquinho. E tudo que eu tô falando aqui, nossa, mas se você vai falar de conteúdos, por que que entrou na semana do brincar? Na jornada do brincar, né? E aí? Porque todos esses conteúdos a gente não precisa ensinar de modo teórico e chato, a gente ensina brincando. É por isso que muitas vezes, quando a gente está numa escola que tem professores de música mesmo, e você passa na sala, sempre parece que é aula de recreação, né? Porque tá todo mundo brincando e se divertindo. Mas não é, é porque o jeito mais fácil das crianças aprenderem essas coisas é se expressando mesmo. Porque, por exemplo, no fraquinho, quando pede o oposto, que é cantar forte, as crianças às vezes até gritam, porque elas se empolgam. Mas não é que tá errado, elas estão entendendo aquele conteúdo, que tem hora que é fraco e tem hora que é forte. Então, agora começando a live de verdade, porque tudo isso foi só introdução, é, do começo, né? Quando a gente fala de música na educação infantil, por que que tá tendo uma live para a gente aprender se quase todas as professoras já cantam com as suas crianças? A gente canta para lavar a mão, canta para fazer fila, canta para ensinar cor, para ensinar número, para ensinar. Que mais, Selminha? Ensinar tudo, né? Tudo que é uma música. Partes do corpo, dias da semana. É, tem música para Se a bastante professora coisa. gosta de cantar. Oi? Tem música para bastante coisa. Eu canto quando eu me locomovo com as crianças em direção ao pátio, em direção ao parque, em direção ao refeitório, na volta também. Cada criança escolhe que música nós vamos cantar hoje para ir tomar café. Daí uma escolhe, a gente vai cantando. Então a gente geralmente canta lá na minha turma, a gente canta assim, nessas situações de movimentação. E é o comum, é o contexto escolar, pelo menos, não sei. Os ambientes que eu trabalhei, geralmente as professoras cantam muito. Só que nesse tipo de canto, a música ela está sendo um recurso didático para ensinar outra coisa. Igual nos seus momentos. Ela é uma música que você usa ali por ah, para divertir as crianças no trajeto, mas, por exemplo, Isso. um ovo, dois ovos, três ovos, assim, é uma música que é um recurso didático para ensinar números, ou um recurso didático para ensinar cores, e não para ensinar música. Então, agora a gente vai Entendi. entender os conteúdos básicos que a gente deveria saber. E que se não sabe, a gente vai aprender hoje o começo. E quem se interessar, pesquisa um pouquinho, porque tem muita coisa na internet, no Instagram também tem. No meu Instagram eu costumo postar algumas dicas também. E Sim. não são só eles, né? É o começo, é uma base. E que base é essa? Existe uma coisa em música que se chama parâmetros acústicos do som, que é de onde começa tudo, o som, porque a música é feita de som. E os parâmetros, eles se dividem em algumas coisas. É, um deles é o timbre. Timbre é a gente reconhecer a fonte sonora. Então, a gente pode brincar com as crianças de adivinharem os timbres das coisas. É, como? Pega vários objetos e elas não podem ver mais pelo ouvido discriminar o que elas estão ouvindo. Isso a gente está estimulando com que elas percebam os timbres, que é algo que está presente em toda a música, porque a gente falando em objetos está bem genérico, mas quando a gente ouve músicas, é o timbre do violão que faz a música, é o timbre do piano. Numa orquestra, tem muitos timbres acontecendo ao mesmo tempo. E a gente só consegue ouvir vários ao mesmo tempo se a gente é estimulado desde pequeno. Porque senão a gente acaba focando em alguns poucos, ou não escuta porque nunca ouviu. Então, se você pode, por exemplo, se você tem um CD player ou um pendrive,
Leva música que tem violino, leva música que tem saxofone, porque isso você está estimulando as crianças a ouvirem timbres, que é um conteúdo que começa desde o berçário. Então, esse é o primeiro conteúdo. Se eu estiver falando muito rápido, me acalma aí, Selminha. É porque, como é tão Não, eu tô rapidinho e é gostando. tanta coisa, eu me É empolgo. verdade. Inclusive, Uma hora é né, tão pouco, né? quando for para parar, daí você manda eu parar, que eu não tô com o relógio aqui. Tá. Não, mas ainda dá tempo. Quando for 6h15, eu falo para você, vamos terminando para a gente abrir para as perguntas, tá bom? Tá bem. Esse é um conteúdo. O outro, que também é um parâmetro do som, é a intensidade. E a intensidade é aquilo que a gente fez na nossa primeira música de hoje. Primeiro que não dá tempo de outras. Que é intensidade. Existem sons fortes e existem sons fracos. E quando eu digo existe, a gente pode fazer sons fortes e sons fracos. Então, eu posso bater palma sim, mas eu posso bater palma. Tem bastante diferença entre uma coisa e outra. E são essas sutilezas que fazem com que a criança comece a desenvolver a percepção musical. Em músicas orquestrais, isso também costuma acontecer. Tem trechos da música que são fracos e tem trechos que são fortes. Então, mesma coisa, a gente pode levar músicas e fazer com que as crianças percebam isso. Mas o jeito mais fácil de iniciar, quando a gente nunca trabalhou com música, não sabe o que está acontecendo, o que essa professora Carol está falando, é cantar as músicas que você já canta todo dia. Canta fraco, depois canta forte. A expressão que você faz com a criança também, se você mostra que agora é fraquinho, depois é forte, ela já vai acompanhar, assim. É bem interessante. E esse é um recurso também para conseguir a atenção delas. Porque quando a gente vai para o fraquinho, elas fazem fraquinho tudo junto. E daí você consegue falar o que você quer. Então, já falamos de dois conteúdos básicos, que são básicos mesmo, que toda criança deveria saber, mas que no decorrer do processo aí se perde, né? Porque muitos professores também não sabem. A gente não teve isso na nossa É isso formação, que eu né? ia falar, Carol. É isso que eu ia falar. A gente geralmente não sabe, né? E porque poucas vezes eu posso contar nos dedos, as poucas vezes que eu participei de uma formação, né, no eixo de música e que nos ensinasse de um jeito tão gostoso, prazeroso, claro, né? É possível da gente transmitir para as crianças, né, no dia a dia, numa prática educativa, né? Então, às vezes a gente deixa de trabalhar ou trabalha sem saber, né? Que conteúdo é esse, Sim. porque não tem ideia. Às vezes a gente brinca com a música, a gente faz isso, mas desconhece Mas não até que sabe. tipo, né, de conteúdo musical se refere. É verdade. Isso é verdade também. Às vezes a professora faz e não sabe, né? Uhum, isso. Então, eu vou continuar. Então, já falei de dois conteúdos básicos. Hoje eu vou falar só dos conteúdos relacionados aos tais parâmetros acústicos do som. Estou repetindo, porque quem quiser pesquisar já tem o nome aí, é só anotar. Não tem ordem, tá? Porque não é que o timbre é o primeiro, não. Poderia ter começado por qualquer um. Eu que quis começar por esse. Tá. Existe um outro parâmetro que se chama duração, que quer dizer se o som é longo ou curto. É, esse parâmetro costuma ser bem simples das crianças entenderem. Eu acho que porque, como elas aprendem dentro, fora, grande, pequeno, então quando você mostra um som, elas entendem que um é longo e o outro é curto. Então, esse parâmetro costuma ser bem simples de perceber. O timbre ficou claro também como ensina, né? Que é pela percepção. Sim. Intensidade, uma das formas que qualquer professor pode fazer é cantando as músicas. Duração, é fazendo. Ah, agora todos nós vamos fazer sons longos.
Então, daí, como que a gente pode fazer isso? Com a própria voz. Pode ser cantando do jeito que quiser. Enquanto eu estiver mexendo a minha mão, a gente vai cantar. Quando eu parar a mão, daí tem que parar. Então, isso eu tô dando um exemplo. Pá, 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 pá. E daí, se você pergunta para a criança qual som é longo, qual som é curto, ela vai falar que o longo é quando você fica segurando, professora. Então, esse é um parâmetro relativamente simples. Agora eu vou por um parâmetro que ele não é assim tão instantâneo das crianças aprenderem, que é o parâmetro que se chama altura, que quer dizer se os sons são graves ou agudos. Graves são os sons que estão mais para baixo, então eles são mais pesados. E agudos são os sons que estão mais para cima. Falando assim para uma criança, é muito, muito, muito abstrato. Ela não consegue relacionar com nada. Se você chegar no outro dia e perguntar para ela o que é grave, que é muito. Não tem nada que ela consiga não é palpável. Então, existem algumas formas que, de pouquinho em pouquinho, ela vai internalizando isso. Então, hoje eu trouxe alguns amiguinhos. Meu marido tá aqui do lado e ele tirou a surpresa de dentro da caixa. Calma aí, gente. Eu quis facilitar. E família. Podia fora da caixa. Mas como a gente está falando de semana de brincar, se a gente aparece com uma caixinha, tudo fica mais lúdico, né? Porque as crianças ficam todas ansiosas, querendo saber qual é a surpresa, o que tem dentro dessa caixinha. Então podia ser do jeito prático, sem a caixa, mas eu vou usar a caixinha. Vou fazer como se vocês fossem meus alunos, tá? Vocês sabem quem mora aqui dentro? Não. Daí todos eles ficam curiosos até que sai uma amiguinha que a professora trouxe. Oi, gente, tudo bem? Ai, que linda. Oi. Oi, Thelminha. Hoje eu vim aqui com a professora Carol para ajudar ela na aula. Porque às vezes só ela não dá muito certo. Que bom ajudante você é. Como você chama? Thelminha, meu nome é um pouco diferente. Eu me chamo Soprano. 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 Soprano, sabe por quê? Por quê? Porque eu assopro notas bem agudas. Eu sou uma cantora. E uma cantora que canta agudo. Cantoras que cantam agudo chamam soprano. Que legal. Eu não sabia a diferença. E você sabe o que eu canto? Não. Ópera? Canto. Aham. E daí, com esse recurso, as crianças começam a relacionar que existe som agudo. Soprano é só um nome feio, mas no futuro elas podem relacionar que realmente soprano é uma mulher que canta agudo. E quem segue eu lá no Instagram já deve ter visto ela num videozinho assim com as crianças ouvindo ópera. Eles ficam encantados, mas é só porque tá usando um recurso. Então, quando a gente fala, mas criança não gosta de determinada coisa, depende de como você apresenta, né? Mas daí eu tô fugindo um pouco do assunto, porque o foco não era ouvir ópera. Aqui, ela tá ensinando que existe o som agudo. E da mesma forma que ela ensina que existe o som agudo, tem um amiguinho que ensina que é o som grave. E daí... Oi, Selminha, tudo bem? Muito prazer. Como você chama? Eu sou o tenor, Selminha. Oi, tenor. As crianças vão falar antenor? Surge de tudo. E daí,
é isso que eu estou falando, é mais um conteúdo que esse, na minha opinião, dos 4 que a gente vai falar hoje, é o mais abstrato, que é difícil a criança saber o que é grave e o que é agudo. Então, se você mostra, ó, e geralmente eu faço assim, o grave está sempre para baixo quando eles estão juntos e o agudo está sempre para cima. Então, grave e agudo. E as crianças podem, inclusive, cantar com eles. Quando a soprano abrir a boca, todo mundo canta agudo. Fechou a boca, ela não canta. Mas se o tenor abrir a boca, todo mundo vai cantar grave. Ó, 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 ó. Ah, que legal! Acho que eles gostam. Oh, nossa, eles se divertem muito, muito mesmo. E a professora também. Que bom! Os 4 parâmetros do som, porque eu não falei no começo, mas são 4. Então, é timbre, intensidade, altura, que é esse, e duração. Só para relembrar, timbre é aquilo que produz o som, que faz a gente saber que isso é um ukulele e não um violão. Porque o ukulele tem um timbre de ukulele. Ele é mais agudo que o violão, a sonoridade é outra. Então, timbre é o que produz o som. Precisa ser só instrumento? Não. Timbre de um estalo, timbre de um estalo de língua, tudo vai produzir um som e a gente vai reconhecer o timbre. Intensidade é se o som é forte ou fraco. Duração é se o som é longo ou curto. E a altura é se o som é agudo, que são os sons que estão para cima, ou grave, que são os sons que estão para baixo. Ai, Selminha, falei de todos os conteúdos do Parâmetros do Som. Tem alguma pergunta você? Que às vezes a sua é de quem está ouvindo também, né? Não, por enquanto não. Eu posso olhar aqui se alguém tem alguma pergunta. Eu acho que é bem bacana. Peraí, deixa eu ver. Tá travando de vez em quando, fico morrendo de dó, Carol. Fala, ai, não trava, não trava. Fico aqui torcendo para não travar. Vamos ver Eu ainda aqui. sou inexperiente. Trava por causa da conexão? A conexão. A gente está começando a chegar num horário, 6 horas da tarde, que tem bastante gente em live. E aí vai, né? E aí a gente tira o comentário, melhora um pouco. Mas para a gente fazer uma live interativa, os comentários são importantes, né? Vamos ver aqui se Sim. tem alguma pergunta, Carol. Nossa, Carol, olha só como é interessante, né? A gente costuma brincar na sala de aula, né? Enquanto, como eu falei, eu costumo muito ir para o parque, ir para o refeitório, andando, cantando, vamos escolhendo a música, enfim. E às Agora vezes a você gente já pode ir cantando bem fraquinho e cantando bem forte. É isso que eu ia falar. A gente anda assim, agora vamos andar e vamos cantar igual elefante. Aí vai, Quando faz agora, isso, agora como formiguinha. ensinando qual conteúdo? Isso, aí eu acho que eu tô o último que você falou, né? Grave e agudo, é isso mesmo. É uma Grave. boa relação. Então, porque Quando, e aí é por exemplo, canta fácil. igual leão e canta igual gatinho, também é grave e agudo. Isso mesmo, isso mesmo. E eles adoram, né, imitar a formiguinha e o elefante. Bem, por enquanto aqui não estou achando nenhuma. O pessoal está aqui viciado nos encontros, aguardando as ansiosas da live, curtindo muito, falando que você é maravilhosa, uma live melhor que a outra. Tirei os comentários, mostro de novo os livros, sim, Juliana, lá no Stories, tá bom? Vou tirar um print, daqui a pouquinho a gente se prepara para o print. Isso, obrigada aí, Rô, que falou que eu posto os livros depois. Deixa eu procurando aqui. O pessoal tá animado que tem surpresa no dia 30. Tem surpresa. Nossa, uma surpresa atrás da outra. Uma surpresa atrás da outra, dia 30. Por enquanto, não achei nenhuma pergunta. Tem alguém querendo fazer alguma pergunta para Carol, pessoal? Ou alguma. Quer falar Eu sobre falei alguma muito prática? correndo demais, me empolguei. Não, imagina, que às vezes, né, lá, a Interarte Baby, a Rejane, a Miguel falando a pedagogia literária, quando você mudou o ritmo, mudou a entonação,
né? A tonalidade, ela cantou baixo. Vamos ver aqui se tem alguma. Posso já falar mais uma coisinha? Que é um Pode erro continuar que olhando. todo mundo comete. A gente fala para as crianças, vamos cantar baixinho ou vamos falar baixinho. Musicalmente está errado, Ah, é? porque vamos cantar fraco. Porque Ah, o baixo, a gente acabou de aprender que são os sons graves. Mas isso é só um conceito teórico. Na prática, é claro que eles uhum. entendem que é para diminuir a voz. Mas se a gente for numa aula de música, o professor geralmente lhe ensina que é fraco e forte, porque a intensidade, o que diminui e o que aumenta o som, é se a gente vai para o fraco ou para o forte. Quando a gente abaixa o som, ele fica grave. Quando a gente levanta o som, ele fica agudo. Então, são conceitos diferentes. Mas que no Entendi. senso comum está enraizado contrário, não sei por quê. Entendi. Ah, chegando as perguntas aqui, Carol. Eu vou ler e depois você vai vendo como você pretende responder, tá bom? A Silvinha Tá perguntou bem. como a BNCC trabalha a música. Nós conversamos sobre isso hoje pela manhã, né? Como a BNCC trabalha a Sim. música. A Tati perguntou, para o maternal 2, eu calculo que o maternal 2 já sejam crianças de 3 anos, eu calculo. Como fazer essa introdução? Deixa eu ver se tem mais aqui. A Adriana falou que a música Eu nem calma, anima. Deixa eu ver o que mais. Ela perguntou se no seu Insta tem as interpretações da música. Ó, o pessoal da pedagogia aqui, ó, de Açailândia, que belezinha. Ah lá, a Vanessa está perguntando como trabalhar música com criança especial. Porque algumas amam músicas, outras não. Então, como que você Uhum. sugere? Aqui, deixa eu ver quem mais. Mais uma pergunta sobre a BNCC. A Mari, minha querida, ela pergunta assim: como trabalhar música com autista, uma vez que eles são sensíveis ao barulho? Outra coisa, a Simone perguntando qual música, Carol, você indica para crianças de 5 anos? Uhum. Então, tem perguntas aqui para criança. Tem duas perguntando de 5 anos e tem as perguntando de 3 anos. O Reinaldo quer saber se o assobio é uma melodia. É, sim. As meninas da viagem estão aqui. Olá, meninas queridas, obrigada. A Rita perguntou assim, Carol, nós estou falando todas as perguntas de uma vez, não sei se a gente já marcou. Como trabalhar a música, mas são as mesmas perguntas, olha bem, são 3 níveis de pergunta bem relacionadas, olha. Como trabalhar a música quando tem inclusão, como, por exemplo, as crianças autistas. Então, já é a terceira pergunta relacionada às crianças com Sim. deficiência, duas até agora relacionadas à faixa etária, tem mais uma aqui perguntando sobre o berçário, então são 3, e mais outras 3 perguntando sobre a BNCC. Saudades da Mari, querida. Tá. Então, deixa eu ver se Se tem eu me mais confundir alguma. toda, você me ajuda, Selminha. Tá bom. Então, mas são 3 perguntas fundamentais. E a última que a Andrea perguntou, como motivar os alunos do Fundamental 1 a gostar de música. Então, é bem relacionado a BNCC, a faixa etária e a música para criança com deficiência. Vamos lá. Eu vou desativar os comentários um pouquinho, pessoal, para vocês visualizarem a Carol respondendo. Podem continuar as perguntas, que ainda é 6h10, dá tempo dela ir organizando também a fala. Quem sabe ela retoma alguma outra pergunta, tá bom? Pode ir escrevendo Ah, aí. vou começar pela BNCC e vou precisar da sua ajuda, Selminha, porque eu esqueci o nome que eles dão pros. É eixo o Os, quê? os campos de experiências. Nisso estou falando na Campos educação de infantil. experiência. Isso, Isso, isso. educação infantil. Tudo isso que a gente viu aqui só está com nome mais técnico, porque nos campos de experiência é isso que eles pedem lá, que as crianças precisam ter acesso a estímulos sonoros diferentes. O que são estímulos sonoros diferentes? Variações de timbres. Então, eu só dei um termo técnico, porque eu sou da área, para uma coisa específica que eles estão pedindo de um jeito mais genérico. Porque talvez quem Uhum. escreveu achou que
assim fosse melhor. Eu não lembro como que está as palavras das outras coisas, mas se a gente lê, a gente consegue relacionar esses conteúdos a quase todos, porque só está escrito de uma maneira mais ampla. Eu confesso que eu só li essa parte, eu não sei como que é para as outras áreas, vocês que são professoras regentes, mas na parte de música está escrito de um jeito mais abrangente. Mas se a gente for especificar, é isso também. Reconhecimento de timbres, de alturas diferentes, que também são sonoridades diferentes, intensidade, duração. Eu estou resumindo no que a gente viu hoje. Tem outros conteúdos que a gente tem que ensinar, mas que em uma live é impossível, né? Não Então dá tá conta. casadinho assim. Uma coisa que nós Não sei conversamos hoje, responder. né? Eu acho que sim, mas eu acho que vale uma coisa, falar o que a gente conversou bastante hoje pela manhã, né, Carol? Hoje não, foi ontem, Sim, né? Foi ontem. ontem à Hoje noite. foi reunião com outra colega da outra live. Ontem foi um show de reunião aqui, uma beleza. Todo mundo alinhando suas falas. Enfim, a gente conversou ontem exatamente sobre isso. Porque a BNCC ela traz uma roupagem diferenciada do referencial curricular nacional para a educação infantil, que até então eram divididos por eixos, né? Áreas do conhecimento e eixos. E que tinha um lugar para a música, né? Tinha a área de conhecimento, música. E ali tinha Uhum. todos esses blocos de conteúdo dentro da música. Trabalhar o timbre e tudo mais. Então, para quem ainda tem o referencial e quiser relembrar, tem lá no exemplar azul, tem No lá volume toda. 3. Isso, exatamente, volume 3 tem todos esses parâmetros da música, tem tudo lá numa linguagem muito clara para que a gente Pois trabalhe com as é, para crianças quem no dia a não dia do infantil. tem, desculpa te cortar, é que é livre na internet, mesmo que esteja desatualizado, em termos para quem não tem outra fonte de estudo musical, lá está muito resumido. Assim, você Sim, acaba sabendo o que uma criança precisa saber. Então, mesmo que tenha prós e contras, é uma boa leitura para a gente aprender. Assim, e eu recomendo. É só isso. escrever referencial curricular, volume 3, quem quiser Isso música. mesmo. Desculpa ter te cortado, Thelminha. Imagina, não, isso é importante, é bem legal. Nós temos bastante professores também iniciantes que de repente não trabalharam com referencial. Mas o que é importante a gente dizer, né? Embora a gente tenha conversado, né, Carol, que alguns municípios, alguns estados ainda estão construindo a sua proposta curricular, né? A partir da Sim. BNCC. Aqui, por exemplo, na cidade onde eu moro e onde eu trabalho, a gente segue a proposta do currículo paulista, que é um currículo já totalmente pautado na BNCC, e aí estamos construindo a nossa matriz curricular. O fato é que a BNCC, né, as matrizes curriculares atuais, elas vêm com um novo olhar, né? Elas não dividem, Sim. assim como a BNCC, as diretrizes curriculares já falavam disso, elas mostram, né, que as crianças elas aprendem tudo interligados e por isso os campos de experiências são pautados nas experiências que as crianças vivenciam à medida, né, que ela passa pela educação infantil e que elas não são subdivididas, como a gente aprendeu lá no referencial. Quando a gente começou a estudar o referencial já há algum tempo, em 2002 para cá, se eu não me engano, a gente Ele foi aprendeu bem publicado em 98. isso. E aí depois teve o PCN em ação, né? O PCN em ação Sim. foi um grande movimento de formação de professores em todo o Brasil e foi fazendo com que os municípios pudessem formar seus professores com esse olhar para cada área do conhecimento, né? Então a gente aprendeu que tinha arte, que tinha aula de matemática, a gente dividia nosso cronograma por essas aulas, a gente dividia o planejamento por aula, enfim. E a BNCC não fala mais isso, né? Então, quando a Carol Sim. fala que está tudo interligado, é porque os campos de experiências, eles não têm o que é mais importante, né? O que é menos importante. Porque Inclusive, se a você gente falou de arte, onde a gente vê as partes musicais,
tem muito conteúdo que, se a gente for dar nome, iria para o campinho da arte, que é as Isso, relações de formas, cores, tá na mesma página, assim, sim. nas mesmas tabelas. Isso. E os campos de experiência vêm mostrar isso, né? Que não se subdivide. A única divisão que tem é a classificação etária, né? Os bebês, as crianças bem pequenas, as crianças pequenas, e ainda assim por uma organização. Então a gente vai escutar, né? Vai ler, por exemplo, né? Alguns aspectos relacionados à exploração e vivências com a música em vários dos campos, né? Traços, sons, cores e formas, é, é, escuta, fala, pensamento, imaginação. Então, o eu, o outro e nós. Então, a gente escuta, a gente lê lá todas as interlocuções onde a música aparece. Então, ela não está separada de nada, ela está junto, né? Ela está no dia a Sim, dia mesmo. Ela vem mostrando, a BNCC vem mostrando pra gente, olha, não tem mais aula de música, mas a música é da criança, a música é da vida, a música é uma linguagem, então usa a música, né? Então ela vem sim. além do que um instrumento, né? Além de, como você falou no começo, é mais do que ser um recurso para a gente ensinar conteúdo, é muito mais, né? Porque a criança também aprende pela música. Própria Então eu acho música. que a Sim. BNCC sobre essa resposta, acho que seria legal isso, né, Carol? Falar isso. Não tem divisão agora. A aula de música, embora no meu município, em muitas escolas privadas, em outros municípios, a gente tem uma professora para essa tarefa de ensinar música, mas nós, da escola regular, da sala regular, que estamos com as crianças na maioria dos momentos, também trabalhamos música a todo instante, né? Independente de ter uma Sim, aula reservada para música. A música é a linguagem, né? Então está dentro de toda a proposta do dia a dia, tá da rotina, permeando. isso, permeia tudo. Acho que a gente respondeu, Carol. É, acredito que sim. Tem que ver a hora que abrir de novo. É verdade. Você quer responder a outra agora? Sim, sim, eu só não lembro qual é a da educação especial e a outra. E a outra é na faixa etária. Pergunta qual é a melhor maneira, assim, o que você recomenda para trabalhar com os bebês, para estimular a música no ensino Uhum. fundamental e para crianças de 3 anos. Vou falar de educação especial primeiro. Selminha, educação especial. Eu já trabalhei aqui no Paraná, a gente ainda tem escola especializada. Eu já trabalhei em escola que é só de aluno especial e tem inclusão. Mas eu sei que tem outros estados que somente é inclusão. Como que é aí onde você mora? É só inclusão? Aqui, vou falar pelo pouco que eu visualizo, tá? Não falo pelo estado como um todo. Aqui nós temos instituições que atendem em horário contraturno, jovens e Hum, adolescentes, mas as crianças são todas matriculadas no ensino regular. Essa é a orientação, né? A, a indicação legal, que as crianças com qualquer deficiência esteja no ensino regular. Eu perguntei porque isso varia de estado para estado. Cada um tem sua legislação Sim, atualmente. sim. Não tá Eu acho que, um eu acho consenso que ainda geral. tem escolas com atendimento, mas é no contraturno. Pelo que eu sei Ah, até aqui no então, Paraná se eu tem tiver, noturno é, ainda. se eu É, tiver enganada, pessoal, vocês falem aqui para mim. A Dani e a Maísa não tá aqui, eu sim. acho, para me ajudar. Mas, de qualquer forma, Mas eu ainda perguntei só para existe. contextualizar É, que sim. existem Ainda dois existe ambientes alguma escola ou outra, diferentes. mas não é. As crianças não podem ficar fora da escola. É isso que eu sei. Sim. Então, mas eu levantei a questão porque eu já trabalhei nas duas situações, escola só Sim. de alunos com alguma necessidade e inclusão. O trabalho é bem diferente. Porque quando você tá só com os especiais, então que nem perguntaram ali de autista, a- pelo menos onde eu trabalhava, a turma era muito menor, você conseguia saber realmente qual a dificuldade de cada um, já vem com laudo, tinha um monte de coisa, muita informação, assim, muito mais bem preparado do que quando era inclusão. Inclusão geralmente me dava um pouca informação sobre aquele aluno. Eu tinha mais dificuldade.
Então, eu tive mais autistas junto com outros autistas, então é diferente. E Sim. realmente tem alguns que amam música e tem outros que não é que não gostam de música, depende do som. E Hum. daí é um trabalho realmente individualizado. O professor tem que, com cuidado, descobrir o que toca aquele aluno. E por incrível que pareça, se você descobre que ele gosta de ver você fazendo, aquilo se torna uma linguagem. Você consegue comunicar com ele fazendo só. Mas até você chegar no som, no timbre que esse aluno se Achei. despertou, é Hum. um processo longo. Que num ambiente onde você tem 30 alunos, é muito difícil dar atenção só para ele. Então, eu nunca tive casos muito severos na inclusão. Mas eu não sei qual é a situação de quem perguntou. É, com cuidado, eu acho que a música auxilia. Então, Sim. isso que você está achando que ele não gosta ou que repele, é a questão de conseguir descobrir no que ele auditivamente se interessa, porque geralmente, quando descobre isso, eles gostam muito e é uma fonte assim de linguagem mesmo. É impressionante o que acontece. Então, não sei se eu respondi, mas é essa a minha vivência, assim. Geralmente mais ajuda do que atrapalha. Eu nunca vi assim um caso que a música atrapalhou. Embora eu Uhum. saiba que existe, né? Quando a gente pega livros de neurociência, fala de casos raros de que existe quem não suporta música, mas eu nunca vi. Então, Eu já tive um aluno que sempre que é, tinha alguma apresentação musical, tadinho, ele sofria muito. Na era escola, lá autista? fora, tudo, ele sofria muito. É porque daí a gente também relaciona, por exemplo, a apresentação é uma coisa onde as músicas têm um volume muito forte. Então, Uhum. daí entra nessa questão, descobrir o que agrada sonoramente aquela criança e a partir dali começar o estímulo. Só que a gente Sim. não tem tempo, né? É difícil Sim. isso. Então, precisa um pouco mais de observação, né, de interação com Sim. essa criança, um tempo maior, né? Quem sabe E no uma seu ajuda da caso, mãe ou dos outros colegas que atendem a criança, né? Se ele já tem um laudo. sim. No seu caso, daí ele sempre ficava de fora quando tinha música, para se sentir Sempre. melhor. Ele não participava. A gente tinha que ficar com ele em outro ambiente. Era muito ruim. E a mãe insistia muito, né? A mãe queria muito que ele dançasse, a mãe queria muito que ele se apresentasse. Mas ele, além do fato de sempre que tem um evento, muda-se a rotina, né? E é Sim. lógico E eles não que gostam. ele não gostava, né? Enfim, daí a gente tinha que ser, né, um pouco cá, um pouco lá, conversar com essa mãe que tinha essa expectativa de que ele se apresentasse lá no palco, né? Então era isso também. Mas a gente vai É, aprendendo, né? A cada criança, sim. né, é uma vivência, né? Tô tentando lembrar o nome do livro que trata disso. Ah, e depois eu te mando e você posta um story, pode ser? Tá. Pode, ou Para então quem você também tiver pode interesse. postar. Tá, Pode também postar na sua página e eu recomendo lá no meu stories também. Tá bom? tá Carol, bem. faltam Uhum. 5 minutos. Vamos tentar responder a última pergunta. A última era sobre a faixa etária e estimulação, né? Isso, o que você É, recomenda, o que você sugere? em 5 minutos, o que eu recomendo é música folclórica, isso é super importante, porque elas têm um formato que ajuda a criança a memorizar, são simples, é para o tamanho de criança, né? Igual o livro infantil Sim. é de criança, música folclórica também é para criança. Essas músicas cantigas de roda, brincar de roda. Brincar de roda ajuda muito musicalmente, ensina um outro conteúdo que a gente não pode falar hoje, que se chama pulso, mas a gente aprende o tal pulso brincando de roda, mesmo que a professora não saiba. Então, essas coisas são importantes. Escutar muito repertório variado. O que significa isso? Música que a gente não está acostumado, e mesmo que a gente, professora, não saiba o que é. Pesquisar um pouquinho sobre música barroca, música renascentista, música clássica, música do período romântico,
Nossa, mas o que que é isso, professora? É o repertório. Quanto mais uma criança ver livros diferentes, mais estimulada para livros ela vai ser. Quanto mais ela escuta coisas diferentes, mais estimulada auditivamente. Então é importante que o professor leve repertório variado. E repertório variado é isso. O que não toca no Faustão. Música que toda uma tradição, né, que veio antes da gente já fez. Mas precisa ser só Sim. música clássica? Não, música tradicional de qualquer país também é muito rica. As nossas músicas tradicionais de festa junina, hoje em dia já não toca mais, são coisas que vão se perdendo, mas que musicalmente é muito, muito rico, porque entra nessas questões de timbres que eu estou falando. As músicas Uhum. comerciais têm todas timbres muito semelhantes, então não está estimulando muita coisa. Então, músicas tradicionais, músicas clássicas, tudo isso que eu estou falando é para a gente ter um repertório bem variado. Ah, mas a criança vai escutar? Vai, dependendo de como você mostrar. Vocês viram a soprano? Elas escutam ópera, ela acham o máximo, porque elas foram imersas no ambiente da ópera de um jeito de brincando, né? Da ludicidade. Então, isso faz a diferença. Depende de como a gente leva. Isso. E eu me lembro que quando um dos objetivos do eixo de música, quando a gente ainda usava o referencial, era essa ampliação do repertório, era fazer com que as crianças tivessem essa vivência, né, com vários tipos de música. E é assim, né, no ano letivo é difícil você trabalhar com todos, né, em projetos ou sequências. E aí, uma Sim. das possibilidades que a gente fazia, né, era deixar tocando a música, o CD variado. Então, tinha semana que eu levava o Chico Buarque. Na outra semana, eu levava Caetano Veloso. Na outra semana, então, às vezes colocava um pedacinho, um trechinho, né? E era muito interessante, porque uma hora ou outra eu via um cantando um pedacinho. Falei, ah, você Sim. conhece essa música? Ah, meu pai canta, né? Então, assim, eles também têm um repertório, né? As crianças também têm vivências além da escola, e é legal compartilhar também. Então, às vezes, eu levava música clássica, né? Músicas de países. Eu tenho uma grande coleção de CD de música de país que eu não consigo me desvencilhar, Carol. Não consigo me desvencilhar deles, né? E aí é bem bacana mesmo, gente. Eu colocava música dos Estados Unidos, música do Marrocos, música da Índia, música. E Porque assim, a tocava o CD sonoridade todo? Não, trechinhos, mas eles conviviam com isso, né? Ai, Carol, já são 6h30. passou rapidinho. Nossa, Passou que live gostosa. rapidinho. É verdade, eu vou desativar os comentários. Quem quiser preparar aqui para tirar o print para colocar lá no seu stories, pode colocar. E aí a gente vai finalizando, né? Dava para muitas lives, né, Carol? Sim, muito assunto, verdade. É um assunto muito rico. Eu sabia que a gente ia falar muita coisa legal e ainda não ia dar tempo, né? Mas isso aí tem o convite para você estar conosco mais uma vez, né? Eu e a Elo agradecemos muito a você por ter aceitado o nosso convite. E eu tenho certeza aí que tem bastante coisa para a gente conversar nos futuros encontros, né? Nas futuras lives, né? Combinado. E eu que fiquei feliz com esse convite. Adorei a nossa live. Obrigada mesmo por dar Ai, a que bom. oportunidade de participar da jornada. Ai, que bom. Espero que todo mundo tenha gostado. Então, pessoal, muito obrigada. Fiquem aí atentos, que a gente já tem mais alguns dias, né? Terminamos no dia 30 e aí tem uma surpresa, não esqueça. Não, tem 3 surpresas, tem coisa boa. Então, aí vocês assistam conosco, que nós vamos falar ainda de bebê brincando, de criação de materiais brincantes. Ai, tem muita coisa legal aqui, ainda com as meninas que virão conversar conosco. Carol, obrigada, minha querida. Muito obrigada. Um grande beijo para você. A gente se encontra, a gente se fala por aí. Tá bom, linda? Sim, tchau, tchau para todo mundo que acompanhou. Tchau, Até. pessoal. Tudo de bom para todos. Beijo. A Bia aqui também. Bia Vilela veio nos ver. Veio ver você, querida. Beijo, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.
Tchau.